Olá, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de Química, certo? Hoje, dia 23, vamos fazer a correção da página 19, certo? E a agenda de hoje, vocês irão fazer as páginas 25 e 26, certo? Vamos lá começar. A correção da atividade da aula passada era assim: um elemento químico possui 53 prótons, 53 elétrons e 74 nêutrons. Analise os dados e responda qual o número atômico e o número de massa desse elemento. O número atômico, gente, como foi falado na aula passada, corresponde ao número de prótons. Portanto, o número atômico, que é representado pela letra Z, será 53. Já o número de massa, não é? É a soma do número de prótons e o número de nêutrons. Então, no caso, 53 mais 74, que dá 127. Bem simples, certo? Vamos para o conteúdo de hoje. Distribuição eletrônica, né? O que é isso? Segundo o modelo atômico proposto por Born, estudado no capítulo anterior, os elétrons se dispõem em órbita, né? Ao redor do núcleo. Essas órbitas, denominadas camadas ou níveis de energia, são identificadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada pode conter um número máximo. Olha aqui, ó, o número máximo de elétrons. Máximo significa que pode ser menos, só não pode ser mais, conforme representado na tabela a seguir. A camada K, o número máximo de elétrons, 2. A camada L, o número máximo de elétrons, 8. Pode ser 7? Pode, só não pode ser 9 ou mais, não é? A camada M, 18. A camada N, 32. A camada O, também 32. Camada P, 18. E a camada Q, 8. Certo? Vamos agora para o próximo aqui, mais na frente. A distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas foi estudada por Linus Pauling, nessa data aí, que ordenou os elétrons seguindo em níveis de energia. Porém, a existência de subcamadas denominadas subníveis de energia só foi comprovada tempos depois pelo físico alemão Arnold. Nessas datas aí, representamos o subnível de energia pelas letras S, P, D e F, subníveis de energia. Em cada subnível é permitido um número máximo de elétrons. Como exemplo, no subnível S, número máximo, 2. 6 no subnível P, 10 do subnível D e 14 do subnível F. Isso aqui também é super importante. Com base nas contribuições de Born e Arnold, o químico Linus Pauling apresentou sua teoria para a distribuição eletrônica, em que os elétrons estão distribuídos em ordem crescente de energia. Veja o diagrama que eu vou colocar no próximo slide. Ó. Aqui, ó. Camadas ou níveis, isso aqui é a camada, o número máximo de cada um, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é a quantidade de camadas, que são 7. O número máximo de elétron por nível, ó, camada K, 2, camada L, 8, tá aí como tinha no outro slide. Aí tá aqui o diagrama do Linus Pauling, é esse daqui, ó, certo? Ó. Sempre nessa ordem, na ordem da seta, certo? Quando você for fazer a distribuição eletrônica, você vai seguindo a ordem da seta. Terminou aqui, ó, já foi para a ponta lá da seta até o final dela, ó, certo? Vamos ver agora o exemplo de como fazer isso aí, ó. Aqui, ó. Para o diagrama de Linus Pauling, sempre realizamos a leitura no diagrama, preste atenção. A interpretação leva em consideração que os elétrons ocupam o nível de energia de cada subnível em ordem crescente. Nota-se assim que para o mesmo nível ou subnível tem energias diferentes e, portanto, nem sempre o subnível energético é o mais afastado do núcleo. Eu não entendi nada, você vai entender agora com um exemplo. O bromo, ele apresenta um total de 35 elétrons, certo? No estado fundamental.
Portanto, como é a sua distribuição eletrônica? A camada K será 2 elétrons, a camada L, 8, camada M, 18 e a camada N, 7. Tia, por que é 7? Porque se eu somar aqui, galerinha, tem que dar o total de elétrons, certo? Se eu colocar N aqui mais, vai passar da quantidade de elétrons. Como eu tinha falado, pode ser menos, só não pode ser mais do que o permitido. Aí, como é feita a distribuição eletrônica? De acordo com o diagrama de Linus Pauling. Como eu tenho que ter 35 elétrons, ó, vou botar aqui, ó. Eu vou começar, ó, 1s2, aqui eu tenho 2. Depois, 2s2, 2p6, 3s2, até, gente, eu somar o total de elétrons do meu elemento, certo? Vou mostrar lá de novo para você ver. Aí você vai seguindo sempre a ordem da seta. Ó, como ficou a distribuição, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p5. Se você observar, ó, lá nesse 4p5, aqui, ó, o máximo de elétron que ele pode receber é 6. O máximo pode ser menos? Pode, porque aqui lá foi 5, para completar o totalzinho de 35 elétrons, certo? Por isso que aqui terminou em 5 e não em 6. Bora lá, ó. Note que o último subnível preenchido foi o 4P. Ele suporta 6 elétrons, foi o que eu acabei de falar. Mas só faltavam 5 elétrons para completar o número atômico. Se eu botar 6, ia passar. Quando fazemos a distribuição eletrônica de um elemento, sempre devemos nos lembrar de 3 conceitos importantes. A camada de valência, o subnível mais energético e elétrons de diferenciação. Lembre-se de que a camada de valência é o último nível encontrado na distribuição eletrônica. O subnível mais energético é o último subnível da distribuição eletrônica. E o elétron de diferenciação, ou elétron mais energético, é o último distribuído. Está aí a definição passo a passo para você entender. Agora aqui, ó, a distribuição eletrônica do átomo de ferro. Z igual a 26, que é o total de elétrons, 26. K seria 8, a camada L 8, camada M 14 e N 2. E conforme o diagrama de Linus Pauling, como ia ficar? 1s2, começando no sentido da seta lá, ó, no diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Escrito de outra forma, o átomo de ferro tem 4 camadas, ó. Camada K, camada L, camada M e camada N. Sempre você, quando for resolver a questão, perceba o que a questão quer de você, certo? Que ela pode querer a distribuição, ela pode pedir o total de camadas, certo? Aí aqui, ó, pode pedir a camada de valência, é a última aqui, ó, 4s2, pois é o maior nível encontrado na distribuição. O subnível mais energético, que é o 3d6, ó, por ser o último da distribuição, e o elétron de diferenciação, encontrando 3d6, de acordo com o ferro aqui, o átomo de ferro, pois é o último a ser distribuído, certo? Pronto. Então, essa daí, gente, foi o nosso conteúdo. Faça a correção direitinho, observe essa distribuição de Linus Pauling. Tia, como é que faz mesmo? Seguindo o sentido da seta. Sempre você vai seguir a seta. Chegou no finalzinho da seta, você vai para o início dela e desce até o final. Sempre fazendo nessa forma, certo? Porque senão você vai se perder. E se for de outra maneira, a questão que você vai resolver, você não vai conseguir. Sempre no sentidozinho da seta. Ok, faça a atividade que a tia deixou aí com carinho, que é referente a essa minha explicação. Certo? Fique com Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.